Bom dia a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. A nossa conversa de hoje pela manhã é sobre a igreja na cidade ou a igreja urbana, ou a relevância da igreja na cidade. E eu gostaria de dividir a minha fala em duas partes. A primeira é uma breve perspectiva do conceito de cidade na Bíblia Sagrada, pelo menos na minha leitura, e depois uma sugestão da presença da igreja na cidade. Então, a primeira coisa que seria importante para nós é esse conceito de cidade. Como que a Bíblia vai apresentar para nós a cidade? Eu penso que a cidade é o contraponto ao jardim do Éden. No Éden havia um jardim que nós conhecemos como paraíso. Esse jardim é obra exclusiva de Deus. Quando surge o homem na cena bíblica, o jardim já está pronto. O jardim é pré-existente ao homem. Isto significa que o jardim foi feito exclusivamente por Deus, não há nenhuma contribuição, nenhuma interferência, nenhuma proposição humana na realidade do jardim. Quando o homem aparece, o jardim está pronto. O Rubem Alves usa a figura muito interessante que o jardim está para o ser humano como o quarto do bebê está para o recém-nascido. Quando a criancinha nasce, os pais já providenciaram o seu quartinho. Então o jardim é esse lugar preparado por Deus para receber o ser humano. Então o jardim é obra exclusiva das mãos de Deus. Você conhece a narrativa bíblica, o Gênesis capítulo 3, que o ser humano deve necessariamente gerir o jardim a partir da sua relação com Deus. Ele rompe a relação com Deus e é expulso do jardim, e isso pode significar, por um lado, a afirmação literal da Escritura, que o jardim continua preservado e o homem é lançado para fora do jardim. Mas, por outro lado, pode significar que o homem, tendo rompido com Deus e chamando para si a prerrogativa de gerir o jardim em autonomia em relação a Deus, transforma o jardim numa terra seca ou, mais precisamente, numa cidade. Portanto, é assim que vejo a cidade. A cidade é o contraponto bíblico ao jardim. Se o jardim foi feito por Deus, a cidade é feita pelo homem. E feita pelo homem com duas perspectivas. A primeira perspectiva é que esse homem que pretende administrar o jardim com a sua própria, tomando-se a si mesmo como referência de como deve ser o mundo e como deve ser a vida, ele constrói uma cidade. Isto é, o que é a cidade? A cidade é um jardim do qual Deus foi expulso, onde manda, em termos radicais, para não dizer absolutos, o ser humano. Um jardim em que Deus é expulso e quem manda é o ser humano, se torna uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, a cidade é o contraponto humano ao jardim, na perspectiva de que é a tentativa humana de fazer um jardim, ou de recuperar o jardim. É como se, expulso do jardim e enviado por Deus a uma terra seca, árida, que produz espinhos, ervas daninhas,
expulso por Deus e jogado no deserto, não mais no jardim, o ser humano tenta construir com suas próprias mãos um outro jardim. Esse outro jardim é a cidade. Então, a cidade é o contraponto humano ao jardim divino nessas duas perspectivas. A cidade é, por um lado, o jardim estragado pelo ser humano que pretende ser autônomo em relação a Deus, quando o homem tenta cuidar do jardim. Em rebeldia a Deus, o jardim se transforma em uma cidade. Ou a cidade é a tentativa humana de reconstruir um jardim do qual ele, ser humano, foi expulso. Então a cidade está em oposição ao jardim, pelo menos é assim que vejo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a primeira cidade citada na Bíblia Sagrada é a cidade onde chega Caim, é a cidade de Nod. Caim é o errante é o Nad. Então o errante chega na cidade de Nod, quer dizer, o Nad chega na cidade de Nod. Quer dizer, a cidade é esse lugar do errante. É esse lugar que aparece na condição ou na situação em que o ser humano é um errante, expulso da face e da presença de Deus. Expulso da face e da presença de Deus, o homem vai construir Babel. O homem vai construir Babel. Babel significa literalmente a porta do Deus. É como se o ser humano tentasse resgatar, buscar novamente a sua relação com Deus que foi perdida quando ele foi expulso do jardim. Ele constrói Babel. Ele constrói uma torre que quer chegar ao céu. Ele constrói uma torre que quer chegar ao divino. Mas estranhamente, enquanto constrói uma torre que quer chegar ao céu, enquanto constrói uma torre que quer chegar ao divino, ele constrói uma torre para oferecer um nome a si mesmo, para afirmar o seu próprio nome. Veja se não é uma forma paradoxal de dizer que o ser humano, rebelde em relação a Deus, quer construir uma torre que o leve ao divino, mas esse divino é ele mesmo. É esta a conotação da cidade. A cidade é um lugar onde Deus não está presente e que a divindade reconhecida é o ser humano que rompeu com o Deus criador do jardim. A outra cidade da Bíblia é Nínive. A Nínive dos assírios. A Nínive para onde é enviado o profeta Jonas. A Nínive que é símbolo de uma opressão contra Israel. A Nínive que é o flagelo de Deus contra Israel. A Nínive que é o juízo de Deus contra Israel. A Nínive dos assírios. A Nínive não é uma coisa boa. A Nínive não tem nada a ver, é o oposto do jardim paraíso. A Nínive recebe a pregação do profeta para que se arrependa. A outra cidade da Bíblia é Roma. Igualmente, a Roma que é a expressão da opressão, a Roma que é a reedição do Egito na história de Israel, a Roma que escraviza. A outra cidade da Bíblia é a Babilônia. A Babilônia, que no Apocalipse é apresentada como a grande Babilônia que cai, que desmorona diante da irrupção da Nova Jerusalém. A outra cidade da Bíblia é a própria Jerusalém, a cidade de Sião, mas ao mesmo tempo a cidade que mata e apedreja os profetas. É a cidade que não ouve a voz de Deus. É a cidade da constante rebelião. É a cidade da constante rebeldia. É a cidade que encarna o espírito de Adão, muito embora seja a cidade escolhida de Deus e locus do povo de Deus. Veja que interessante, essas figuras elas conversam entre si, porque o jardim é um lugar escolhido de Deus. O Adão é a imagem e semelhança de Deus.
O Adão é o filho de Deus que vive num lugar escolhido de Deus, o jardim. Assim como a cidade é a cidade escolhida de Deus, é a cidade de Sião, é a cidade de Davi, ela é o lugar escolhido de Deus, aonde vive o povo escolhido de Deus, mas ao mesmo tempo é o lugar da rebelião e da rejeição, assim como o jardim foi o lugar da rebelião e da rejeição de Deus. Então, veja que a cidade na Bíblia, ela não é uma coisa boa. A única vez em que a Bíblia vai falar de uma cidade como uma coisa boa, é a Nova Jerusalém. Eu disse essa semana que se o céu é aqui, ou se o céu é em outro mundo, nós não estamos falando de redenção, estamos falando de substituição. Quando eu penso em redenção, eu penso em Deus restaurando a sua criação. Eu não penso em Deus pegando a sua criação, dizendo, isso não deu certo, amassa, joga no lixo e faz outra. Isso não é redenção, isso é substituição. Eu pego um mundo que eu criei, digo, não ficou bom, não deu certo, eu vou destruir, jogo fora e crio um outro mundo e vou dar a esse mundo o nome de céu. Não, isso não é redenção, isso é substituição. A Bíblia promete redenção. Então eu disse, se o céu é em outro mundo, o nome do jogo não é redenção, é substituição. Mas a Bíblia fala de redenção. Aí alguém perguntou assim, pastor, então o senhor está dizendo que o céu é na terra? A minha resposta só pode ser a bíblica. Na terra não, na nova terra. É novo céu e nova terra. E veja como o Apocalipse vai apresentar a cidade chamada Nova Jerusalém. É uma cidade com um jardim no meio. Se o jardim é obra exclusiva da mão de Deus e a cidade é obra exclusiva da mão do homem, a Nova Jerusalém é esse espaço construído a 4 mãos, em que Deus incorpora no seu projeto eterno a obra humana. Porque senão, observe como Deus já havia feito isso na Bíblia Sagrada. Deus jamais pretendeu um rei para Israel, mas ele incorpora Davi, que é uma súplica do povo, não é uma súplica e não é uma orientação de Deus. Deus jamais havia pretendido um templo. O templo é um desejo de Davi, não é um propósito de Deus. Mas Deus incorpora o templo. Eu arriscaria dizer que Deus jamais havia pretendido uma cidade, mas Deus incorpora no seu projeto eterno uma cidade. A cidade, chamada Nova Jerusalém, é um espaço ao mesmo tempo divino, porque tem um jardim no meio, e é um espaço humano, porque é uma cidade. Como podemos ser igreja na cidade tendo essa perspectiva? Eu sugiro 3 palavras. Já que o nosso tema é a relevância da igreja na cidade, ou a relevância da igreja urbana, eu sugiro 3 palavras. Na verdade, as 3 palavras que eu vou sugerir são 3 palavras que orientam a minha prática pastoral, orientam a nossa caminhada como comunidade cristã numa cidade como São Paulo. Evidentemente, você sabe que há muitos cristianismos. Existe o cristianismo dos pais do deserto, existe o cristianismo dos pais da igreja, existe o cristianismo ortodoxo oriental, existe o cristianismo ocidental, existe o cristianismo medieval, existe o cristianismo católico apostólico romano, constantiniano, existe o cristianismo católico apostólico romano do Concílio de Trento, que é uma resposta ao cristianismo reformado, protestante, luterano, calvinista, seja o que for. Existe o cristianismo da África, existe o cristianismo da Europa, existe o cristianismo da América do Norte, existe o cristianismo da América Latina,
Existe o cristianismo carismático, existe o cristianismo pentecostal, existe o cristianismo histórico, existe o cristianismo neopentecostal. Enfim, quando você fala cristianismo, você precisa dizer de que cristianismo você está falando, ou de qual cristianismo você está falando. Então, há muitos cristianismos. Então, eu vou dar um testemunho de um cristianismo, de uma experiência comunitária numa cidade como São Paulo. 3 palavras. A primeira palavra é que a igreja na cidade, ela deve ter uma preocupação conceitual. Ela deve se preocupar em ressignificar a sua fé. E ressignificar a sua fé significa 2 coisas. Buscar na origem o que se perdeu, de tal maneira que aquilo que nós falamos hoje, que parece novo, na verdade é antigo. Eu lembro quando Billy Graham fez a sua primeira conferência na Inglaterra, que um crítico no dia seguinte disse, esse pregador, isso era 1950, em Londres, um crítico escreveu dizendo, esse pregador está 50 anos atrasado. E quando foi questionado, Billy Graham teria respondido, o meu crítico está enganado. Eu não estou querendo levar a sua atenção para trás no tempo apenas 50 anos. Eu quero levar a sua atenção para trás no tempo 1950 anos. Eu quero levá-los para a cruz do Calvário. Então a igreja precisa resgatar o antigo que foi perdido. Isso significa ressignificar a fé, ou isso quer dizer ressignificar a fé. Nós precisamos falar na cidade aquilo que foi a mensagem dos apóstolos. Falar da singularidade de Jesus, falar da singularidade da cruz, falar da ressurreição, do poder da ressurreição, do derramar do Espírito Santo, do sopro do Espírito Santo. Isso é ressignificar a fé, é falar de coisas que hoje não se fala mais. Mas ao mesmo tempo, ressignificar a fé quer dizer à cidade que aquilo que é antigo não é ultrapassado. Que aquilo que é antigo continua valendo. E a igreja precisa saber aplicar o antigo ao contexto novo. E ela só vai conseguir fazer isso na perspectiva do diálogo. Uma igreja na cidade, ela não pode ser dogmática. Ela não pode ser afirmativa, no sentido de recusar-se a conversar, recusar-se a ouvir. Por quê? Porque a cidade é necessariamente o lugar em que o homem fala. O homem fala. No jardim ele ouve a voz de Deus e se submete a Deus. Mas na cidade ele fala, ele questiona Deus. A cidade é a polis grega. É o lugar onde os homens se reúnem na praça para discutir os seus rumos e os seus destinos. Quando você cala a voz dos homens na cidade, você não tem mais a cidade. Ou você tem o paraíso, por quê? Porque os homens se submeteram à vontade de Deus, ou você tem o inferno, porque o diabo calou a voz dos homens. Então, na cidade, o homem fala. E uma igreja que quer falar da sua fé na cidade, precisa necessariamente conversar com a cidade. Por isso é que Babel é a cidade das muitas línguas. E o Pentecoste é o lugar em que cada um ouve na sua própria língua. Não é o lugar de uma língua só. O Pentecostes não é o lugar de uma língua só.
O Pentecostes é o lugar em que cada um ouve na sua própria língua. O Pentecostes é o lugar de uma verdade só, mas uma verdade só, explicitada, proclamada em muitas línguas. Então a igreja tem que dialogar com a cidade. A igreja precisa se abrir ao debate, ao diálogo. Quero dar um exemplo. Nós estamos fazendo aqui na nossa igreja o Fórum Cristão de Profissionais. Queremos discutir economia, política, cultura, queremos discutir violência urbana, queremos discutir sustentabilidade, queremos falar sobre trabalho, queremos falar sobre cidadania, e vamos trazer pessoas aqui para que falem para nós. E as pessoas dizem, mas todos os palestrantes serão cristãos? Serão evangélicos? Não. Mas e se o camarada vier no fórum e falar uma coisa que a gente não concorda? A gente não concorda, deixa ele falar. Ele fala uma coisa que a gente não concorda e a gente fala uma coisa que a gente concorda e que ele não concorda. E quando duas coisas não se concordam, prevalece aquilo que tem sentido. Então a igreja não precisa ter medo de se expor a vozes que com ela não concordam. Ela só precisa ter medo de ter uma voz que não faz sentido. O perigo é quando um camarada que não concorda com a gente vem aqui e argumenta com mais profundidade do que nós somos capazes de argumentar a nossa fé. O que nós precisamos é o espírito de Paulo, que o procônsul diz, por pouco me persuades a ser cristão. A igreja precisa aprender a persuadir, não a se impor. A igreja precisa dizer à cidade, traga a sua verdade, nós trazemos a nossa. Vamos colocar as verdades em cima da mesa e debater. E vamos ver qual verdade prevalece, porque contra a verdade nada pode senão a verdade. Uma igreja que se fecha ao diálogo, eu acho que ela no fundo, ela desconfia do fato de ser a Bíblia a palavra de Deus, que se impõe contra toda e qualquer palavra. Ela desconfia do Espírito Santo de Deus, que no anúncio da palavra de Deus convence o coração humano a respeito da palavra de Deus. Nós não precisamos ter medo do diálogo e do debate com a cidade. Nós precisamos é criar fóruns nas nossas comunidades para que a cidade seja chamada a conversar conosco e não apenas a ouvir a nossa mensagem em mão única. Então a igreja na cidade, ela precisa ser conceitual e conceitual dialogal. A igreja na cidade, ela deve ser relacional. Ela tem que ser comunidade. Nós não podemos confundir os nossos auditórios com as nossas comunidades. Auditório é uma coisa, comunidade é outra. Quando essa tenda aqui está cheia no domingo, eu não me iludo que esse aqui é o tamanho da IBAB, da Igreja Batista de Água Branca. Não, esse é o auditório da Igreja Batista de Água Branca. Esse aqui é o auditório em que a comunidade se reúne aos domingos ou eventualmente. Mas nem todo mundo que está no auditório é comunidade, e nem todo mundo que é comunidade está no auditório. Então, não podemos confundir as duas coisas. A igreja tem que ser, na cidade, ela tem que ser relacional, ela tem que ser comunidade. Por quê? Porque a cidade tem algumas características. Eu acho que a cidade é o lugar do artificial. Por artificial, eu quero ser bem simplório. Árvore é natural, ponte é artificial. Trepadeira é natural, muro é artificial. Cachoeira é natural, rio é natural. Água encanada é artificial. Chuveiro é artificial. Pôr do sol é natural, fotografia é artificial. Conversa ao redor da mesa é natural. Filme, YouTube é artificial.
A cidade é o lugar da artificialidade. A cidade é o lugar em que aquilo que é produzido pelo ser humano, que eu estou chamando de artificial, vai ocupando cada vez mais o lugar daquilo que é natural. A cidade é o lugar da técnica. A cidade é o lugar da manipulação humana do que é natural. E, com o passar do tempo, aquilo que é artificial vai parecendo ser natural. E vai ganhando status de eterno e de sempre foi assim. A cidade é o lugar da técnica, do artificial. E a cidade é, portanto, o lugar da coisa e das coisas. O que eu quero dizer com isso é que maçã é natural. A caixinha Tetra Pak é coisa. E dentro da caixinha Tetra Pak, que tem o nome de suco de maçã, tem muito menos maçã do que você imagina. É coisa. A cidade é esse lugar em que pela técnica o ser humano vai fazendo coisas e vai construindo um mundo de artificialidades e vai se encantando com esse mundo da técnica das coisas e vai perdendo o que é natural, e o que é natural é vivo. O que é natural é vivo. Por isso alguém já disse que no mundo de high-tech nós precisamos de high-touch. Nós precisamos de toque, corpo com corpo, pele com pele, abraço, beijo, ficar melado com o beijo, pegar a criança no colo, morder, carinhosamente. Nós precisamos de contato humano, porque o nosso contato é com máquina. Você liga, uma voz artificial atende você e diz se é para isso, tecle 1, se é para aquilo, tecle 2, se é para aquilo outro, tecle 3. E se você quiser ser atendido de verdade, espera aí. E aí fica uma musiquinha, 15 minutos, para que você converse com um ser humano do outro lado. Só que esse ser humano, ele já está robotizado. Ele tem um script na frente dele que ele repete a exaustão. E você não consegue conversar com ele. E quando você tenta argumentar com ele, ele diz, sinto muito, senhor, esse é o nosso procedimento. Sinto muito, senhor, esta é a política da nossa empresa. É tudo artificial. Você não tem contato humano mais. Você vai no banco, enfia um cartão e o dinheiro sai. Você não vê mais gente. Você pode passar o tempo inteiro da vida na cidade sem ter contato com gente. Você só tem contato com a máquina. Você tem contato com inteligência artificial. Você tem contato com imagem. Então, a igreja tem que ser esse espaço da humanização, do toque, do olho no olho, do cara a cara, do choro, da alegria, da paixão, do entendimento, né? Porque você fica com raiva do seu computador e você chuta o seu computador. Mas você não se reconcilia com ele, você não perdoa, ele não te perdoa. Vocês não choram abraçados depois desse momento de raiva. Isso significa que você está ficando também um pedaço de coisa. Você está ficando uma máquina. Você precisa de gente. Você precisa de gente que sofre para fazer você chorar. Você precisa de gente que se alegra para fazer você se alegrar. Você precisa de gente. E não é no auditório, hein? Porque o auditório não é o lugar da paixão relacional. Então a igreja tem que ser relacional. A igreja ela tem que ter micros ajuntamentos, micros encontros. Chame isso como você quiser, de célula, pequeno grupo, grupo familiar. Chame do que você quiser, mas ela tem que ter contato. Me lembro uma vez que eu desci do elevador, um saguão de um prédio, e uma senhora, e o saguão, sabe aquele elevador que está cheio saindo, e com a multidão que está querendo entrar? Então, eu por um acaso divino, eu acho, era o primeiro a sair,
E tinha uma senhora que era a primeira a entrar, e nós demos de cara um com o outro, e ela disse: pastor, que bela igreja o senhor tem. Eu falei: ai, há 3 meses que eu não vou lá e não recebi um telefonema. E o saguão todo ouvindo e o elevador todo ouvindo. Eu não lembro o que eu respondi para ela, o que eu falei, nem lembro mais dela, não sei. Mas o que eu deveria ter respondido numa conversa franca seria: a senhora frequentava o auditório impessoal, a senhora nunca fez parte da comunidade. A comunidade sabe se a senhora está ausente, o auditório não sabe. Eu do púlpito não sei quem é a senhora. Só posso saber quem é a senhora quando eu desço do púlpito, se eu encontro a senhora lá embaixo. Agora, se a senhora entra no auditório e sai, eu não posso saber quem é a senhora, e a senhora não faz parte da comunidade, a senhora faz parte do auditório. Então, igreja precisa transformar auditório em comunidade. Senão ela não será contra a cultura na cidade. Ela reproduzirá a impessoalidade das relações da cidade. E por último, eu penso que a igreja na cidade, ela precisa ser diaconal. Diaconal. Ela tem que servir. A igreja é uma organização que não existe para si mesma. Ela existe no mundo e para o mundo. Ela é dispenseira de Deus para o mundo. Ela é mordoma, né, das riquezas de Deus para o mundo. Por quê? Porque a cidade é o lugar. A cidade é o lugar da afirmação do ego humano. A cidade é o lugar em que o ser humano está fazendo para si o seu próprio nome. Lembra que Deus está fora da cidade. O Chesterton diz o seguinte, que o ser humano que deixa de acreditar em Deus, ele começa a acreditar em qualquer coisa. Inclusive, principalmente em si mesmo. Então, a cidade, ela é esse lugar em que o ser humano é para si. O ser humano rompido com Deus, ele é um ser para si. E somente para si. Portanto, a cidade, ela vai se tornar um lugar de competição. E vai se tornar um lugar que o Apocalipse vai descrever na Babilônia, ou descrevendo a Babilônia, um lugar de comércio. A Babilônia é um lugar onde tudo se compra e tudo se vende, onde tudo tem preço. Inclusive, na palavra do profeta, o justo tem um preço, 30 moedas. Inclusive, o justo é vendido na cidade por 30 moedas. Então, a Babilônia compra e vende corpos e almas humanas. Inclusive, o ser humano tem preço na cidade. É comércio. E onde existe comércio e competição, existe necessariamente exclusão. Essa é a palavra, inclusive, das ciências sociais para os pobres. Os pobres são os excluídos. Não é assim que a gente usa? Os excluídos. Excluídos do quê? Excluídos do mercado. Excluídos das relações de compra e venda e de troca. Quem tem poder na cidade? Quem tem poder de compra. Se você entra numa loja e você aparenta ter dinheiro para comprar, o vendedor se aproxima de você. Se você entra numa loja e você não aparenta ter dinheiro para comprar, o segurança se aproxima de você. Então, quem é que na cidade tem lugar? Quem tem poder de compra e venda. E como não há
esta realidade justa na cidade, há um universo imenso de pessoas que está excluído dessas relações de compra e venda. E nesse universo da exclusão, impera a necessidade. O mundo não se sustenta sem generosidade. Isso é uma coisa que eu aprendi há bem pouco tempo. Vergonhosamente, eu aprendi há bem pouco tempo. Porque durante um tempo eu caí naquela esparrela de temos que ensinar a pescar. É verdade. Só que o mundo tem gente com tanta necessidade que não consegue aprender a pescar. Não tem forças para pescar. Não tem nem perna para chegar na beira do rio para pescar. Está numa cama precisando de remédio, não adianta você ensinar a pescar. Está subnutrido, está desnutrido. Se alguém não for lá para dar, não é para ensinar, é para dar, essa gente morre. Então, evidente que a ação diaconal na igreja, ela tem que ser uma ação libertadora, ela não pode perpetuar relações de dependência. Mas para que a igreja aprenda a agir de maneira libertadora, ela tem que aprender a doar. Dar. Dar. Então, se você não organiza sua comunidade na cidade para ser uma comunidade diaconal, você vai perder a sua relevância. Ou você jamais terá a sua voz ouvida. Por quê? Porque o reino de Deus não é uma mensagem que a gente ouve, o reino de Deus é uma realidade que a gente vê. E aí eu cito o nosso querido irmão Ariovaldo Ramos, que diz que a igreja deve viver o que prega para poder pregar o que vive. Então, se a sua igreja não for diaconal, não adianta nada ela ser conceitual. E se a sua igreja não for relacional, ela não conseguirá ser diaconal. E se a sua igreja não for conceitual e for diaconal, ela vai virar uma ONG. Então você vai ter que aprender a equilibrar a sua mensagem com a sua vivência comunitária da mensagem e com a sua presença diaconal no mundo, para que, tendo tudo em comum e repartindo com os que não têm, a igreja caia na graça do povo e o Espírito Santo acrescente à igreja aqueles que vão sendo salvos. A minha oração é que seja essa a nossa verdade, em nome de Jesus e para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo. Amém.